A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, Mateus capítulo 12, versículo 33. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má o seu fruto mau, porém que pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má dos maus tesouros tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procura repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos deles estavam do lado de fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nosso coração para que nós possamos entender, ó Pai, a palavra do Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos encha de coragem e de entendimento para vivermos, ó Pai, como bons ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. É por isso que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Evangelho de Mateus como um todo tem uma preocupação. O seu principal objetivo é falar ao coração dos judeus que estão na cidade de Antioquia da Síria. E a grande necessidade de Mateus ao escrever esse texto é apresentar o Messias esperado, o Cristo anunciado aos judeus dispersos. E esse texto, esse evangelho chega até a cidade de Antioquia e ela é levado à comunhão dos santos. Então ali ouvem-se os gentios convertidos ao cristianismo, os progênitos convertidos ao judaísmo e os judeus ali presentes. A grande verdade é que depois da mensagem de Pedro no Pentecostes, o evangelho se esparrama por onde havia os judeus. Ali houve a revelação da chegada do Messias, muitos creram nos sinais e maravilhas, e então o evangelho de Mateus é escrito nesse propósito: anunciar a chegada do Messias, anunciar o rei do reino a qual eles estavam esperando. E este é o grande plano de fundo de todo o Evangelho de Mateus, não somente do capítulo 12.
Mas se nós olharmos para o capítulo 12 em específico, nós vamos perceber que o capítulo 12 está falando a respeito da autoridade messiânica de Jesus, da autoridade do Messias imposta a Jesus aqui. Ele mesmo se apresenta como o Senhor do sábado, como o Senhor da vida, aquele capaz de curar. Ele é o servo escolhido, como predito pelo profeta Isaías, e o rei que veio para vencer o inimigo de nossas almas. É por isso que quando nós olhamos para todo o capítulo 12, nós precisamos olhar para ele como uma coisa só, um único assunto. Apesar de nós termos estudados parte a parte, nós precisamos entender que o texto bíblico ele é para nós dividido, para que nós possamos entender melhor cada um dos assuntos apresentados, mas nós precisamos revisitá-lo, relê-lo e observar de maneira com que nós possamos entender todo o assunto sendo tratado. Porque há questões que vão ser tratadas hoje, a qual Jesus levantou a bola lá no início do capítulo, ou até mesmo antes. Nós temos que observar todo o contexto para que nós possamos chegar à plena realidade daquilo que está sendo a nós exposto. Por isso, nós estamos observando aqui essa natureza messiânica, a realidade do Messias e a sua natureza salvífica. No último domingo, nós estudamos aqui sobre um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia contra o Espírito Santo nos mostra que é o fato de não reconhecer a Cristo como o autor, por meio do Espírito Santo, de coisas que somente Deus poderia fazer. E Jesus continua tratando esses blasfemos aqui. Jesus continua direcionando a sua mensagem àqueles homens que haviam blasfemado contra o Espírito Santo, porque a sua mensagem está direcionada aos escribas e fariseus, aos seus acusadores. O tom que nós vemos aqui do verso 33 até o verso 50 é um tom que dá complementação ao que ele iniciou aqui do verso 22 ao verso 32. Nós podemos observar aqui que Jesus está nos mostrando a grande realidade da natureza. Olha comigo o versículo 33 e 34. A palavra do Senhor nos diz: tomem árvores boas, o seu fruto será bom, ou tomem as árvores más, o seu fruto e será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos aqui então uma grande realidade apresentada. Jesus está apresentando aqui de maneira lúdica, de maneira entendível a todos aqueles que pudessem ouvi-lo naquele momento, uma realidade simples, uma realidade natural. Os frutos revelam a natureza da árvore. Os frutos revelam se aquela árvore é uma boa árvore ou uma má árvore. Não há como existir uma boa árvore que produza maus frutos, e não existe maus frutos produzidos de uma maneira geral em boas árvores. Pode ser que exista um fruto danificado, um fruto que não esteja ali na sua melhor condição, mas se a árvore for boa, na grande maioria os seus frutos serão bons. E Jesus está olhando ali para aquela comparação natural, algo que aqueles homens conheciam, porque aqueles homens viviam da colheita, aqueles homens colhiam figos todos os anos, uvas todos os anos, eles viviam e sabiam da experiência das lavouras, da realidade daquelas questões. E ele observando aqui, ele está dizendo: olha, observem os frutos, pelos frutos vocês conhecem as árvores. E aquilo era muito comum às pessoas naquele contexto, às pessoas que estavam ali ouvindo, e mais ainda aos escribas e fariseus, pelas acusações que eles haviam feito contra Jesus. Se nós voltarmos aí, nós vamos perceber que lá no versículo 22, até o versículo 32, nós temos ali uma acusação muito severa, uma acusação de que Jesus
não era o Messias, mas sim Belzebu, né? Era o filho de Belzebu, ou o enviado de Belzebu. E essa acusação está dizendo que Jesus não é aquilo que ele diz ser. Está dizendo que Jesus não é o Messias, mas sim um enganador. Mas as palavras desses homens estavam sendo usadas para enganar o povo a qual estava atento, a qual estava observando. E quando nós observamos a continuidade do texto, nós vemos então que Jesus, ele, além de demonstrar a natureza para exemplificar a ação daqueles homens, ele também demonstra de maneira prática o que aqueles homens estavam fazendo. Ele olha para aqueles homens e chama raça de víboras. Como podem falar boas coisas sendo maus? Como é que vocês podem, seus acusadores, seus hipócritas, falarem boas coisas se o que há em vocês é mau? Se o fruto que vocês têm produzido é mau, não pode haver boas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca daqueles homens não podiam falar bem acerca de Cristo, não poderiam falar bem acerca das coisas do Senhor, porque o seu coração estava totalmente contaminado. E o versículo 35 termina essa prática, onde ele diz: as pessoas boas tiram do tesouro boas coisas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Os bons e os maus diante dos tesouros apresentados, eles tiram aquilo que desejam tirar. Os bons do tesouro tiram coisas boas e os maus do tesouro tiram coisas más. Nós estamos aqui tendo Jesus em uma realidade onde ele se apresenta como o servo escolhido, o Messias, aquele que veio trazer salvação, como nós podemos ver aqui nos versículos 18 ao versículo 21, uma narrativa do profeta Isaías, aonde o profeta Isaías está sendo citado para dizer quem ele é. Este é o servo que eu escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Deus está proferindo por meio da boca do profeta Isaías uma profecia messiânica, e Jesus está dizendo: olha, eu sou esse servo. Mas os fariseus ali presentes olhavam para Jesus e diziam: ele não pode ser o Messias, porque ele não joga o nosso jogo, ele não anda conosco, ele não faz as coisas da maneira com que nós queremos que as coisas sejam feitas. Então aqueles homens estão tendo o seu coração revelado diante do Senhor. Aqueles homens estão tendo a sua natureza revelada. Por quê? Porque do seu coração eles não podem tirar boas palavras acerca de Jesus, eles não podem tirar bons tesouros a respeito de tudo aquilo que estão vivendo, porque o coração daqueles homens estavam contaminados pela malícia do seu próprio coração. Não havia espaço para arrependimento. Esses homens eram portadores de um pecado imperdoável, blasfemos contra o Senhor, colocando sobre o Senhor algo que não era dele, dizendo que tudo aquilo que Cristo estava fazendo, ele não fazia por meio do Espírito, mas fazia porque era um enviado de Satanás. E esta é o grande pecado imperdoável. É definir as coisas de Deus como se não fossem de Deus. Olhar para a ação de Deus e entregar a autoridade e a autoria a Satanás. E esses homens estavam tentando desesperadamente tirar Jesus da jogada, demonstrar ali a dureza do seu coração. As palavras de Jesus têm o endereço certo. Ela vai ao coração dos seus opositores, aqueles homens blasfemos contra o Espírito, aqueles que acusam Jesus de pecados não cometidos, aqueles que tentam reduzir o Messias a um fantoche em suas mãos. A alerta de Cristo nos é importantíssima nos versos 36 e 37, aonde a palavra de Deus nos diz: diga a vocês que no dia de juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferiram, porque delas, suas palavras, você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Aqui nós temos a revelação da
condenação daqueles homens. Cristo está dizendo: olha, os meus opositores têm línguas ferozes, eles me atacam, eles mentem, eles me acusam, mas a realidade é a realidade do seu coração. O seu coração não é capaz de entender a grandeza de Deus. Provérbios 18, verso 21, a palavra de Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A língua desses homens era a grande fonte de tropeço deles. Eles não conseguiam proferir boas palavras acerca de Cristo, porque o coração daqueles homens estavam contaminados de toda a maldade, estavam contaminados de toda a inveja, estavam contaminados de toda a situação que os afastava da verdadeiramente conhecimento de Cristo. No Novo Testamento, Tiago, no capítulo 3, versículos 5 e 6, nos diz: assim é a língua, e é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vede quão grande gosta um pequeno fogo e incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A grande pergunta é: quem pode comandar a sua própria língua? Essa é uma realidade que todos nós enfrentamos. Existe um grande problema. Nós conseguimos comandar as nossas ações, nós conseguimos comandar a intenção do nosso coração muitas vezes, mas existe um pecado recorrente na vida de todo o ser humano: o pecado da língua grande. Nós temos uma dificuldade, porque quando nós menos esperamos, a gente já falou que não devia falar. E normalmente a gente fala algo que a gente vai se arrepender, e a gente depois tem que sair procurando motivo para pedir perdão. Nós temos uma facilidade muito grande de usar a nossa língua para atacar alguém porque fez algo que nós não gostamos. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer comentários acerca da vida de alguém como se nos interessasse a vida de alguém. Irmãos, se tem uma coisa que a palavra de Deus diz que o Senhor detesta, é a língua que causa contenda entre os irmãos. O Senhor detesta o fofoqueiro. O Senhor detesta o linguarudo. O Senhor detesta aquele que dá razão e vazão a esse pequeno órgão do nosso corpo que se vangloria de grandes coisas. É igual a história da formiga no lombo do elefante. A formiga sobe na costa do elefante, o elefante sai correndo em disparada e de repente a formiga dá um cutucãozinho no ombro do elefante e diz: olha o poeirão que nós estamos fazendo. Muitas vezes a nossa língua se vangloria de coisas que nós não temos a capacidade de fazer, ou que outras coisas fizeram, mas nós queremos trazer os louros para nós. E aqui nós estamos vendo homens que estão olhando para Jesus e dizendo: olha, ele não tem autoridade para curar, ele não tem autoridade para expulsar demônios, ele não tem autoridade para perdoar pecados. Tudo o que esse homem está fazendo é para enganar vocês, porque ele não é o Messias, ele é o enviado de Satanás, ele é o nosso verdadeiro inimigo. Aqueles homens não podiam aturar a santidade de Jesus, não podiam aturar a realidade messiânica de Cristo, porque Cristo ensinava com autoridade, agia como o Messias, e eles não queriam um Messias que fosse misericordioso com outras pessoas que não fosse ele próprio. Então os seus lábios só sabiam falar mentiras a respeito do grande Messias, do Senhor, do Rei dos Reis. E muitas vezes nós caímos na cilada de acusar aqueles a quais nós não deveríamos acusar. Muitas vezes em nossa língua nós dizemos coisas que nós não deveríamos falar, ou falamos coisas que nós nos arrependeríamos. Por quê? Porque nós não conseguimos comandar a nossa própria língua. Somente há controle da língua quando existe um coração submisso à vontade do Senhor. Não há outra forma da nossa boca proferir palavras santas, palavras de bênção,
se o nosso coração não estiver cheio de santidade que provém do Senhor. O único homem e mulher que podem comandar a sua língua é se eles conseguirem comandarem o seu coração, comandarem a sua vida para adorar ao Senhor. Só que na maior parte do tempo nós estamos aí numa guerra, numa briga entre aquilo que é santo e aquilo que a nossa vida, a nossa mente pecaminosa, o nosso coração pecaminoso deseja. Muitas vezes nós queremos dizer palavras de bênçãos, falar bem a respeito de alguém, mas o nosso coração nos leva a duvidar e a questionar determinadas coisas. O crente tem uma mania muito boa de pedir oração aos irmãos por causa das circunstâncias da vida, né? Só que tem uns irmãos aí que estão precisando orar pelas orações que eles fazem, porque a gente pede oração por uma necessidade. Irmãos, gostaria que vocês orassem pela vida da Lívia, que está ali enfrentando mais uma vez uma febre de 38 graus e meio. Desde sexta-feira a menina está tendo febre. Hoje a Celinha também passou mal, por isso que eles não estão aqui. Isso é fazer um pedido de oração. Mas tem alguns irmãos que querem fazer oração no seguinte sentido: um irmão está passando uma dificuldade e aí aquela pessoa quer saber da vida do irmão. Em vez de ir lá na casa do irmão, bater na porta da casa dele, pergunta assim: queria saber como é que você está, para me orar pela sua vida. Ele vai no outro irmão e fala assim: você sabe como é que o irmão está? Nós precisamos orar pela vida dele, porque está numa situação que só Deus para dar jeito. Porque está passando um perrengue com o marido, um perrengue com o filho, uma situação dificílima. E aí muitas vezes nós estamos ali na intenção de orar mesmo pela vida da pessoa. Fala: não é mesmo? Fale-me mais a respeito disso. E aí, em vez de a gente ter um momento de oração pela vida daquela pessoa, a gente comenta toda a situação que aquela pessoa está passando, toda a dificuldade que aquela pessoa está passando, mas em nenhum momento os dois linguarudos que estão ali comentando a vida do irmãozinho que precisa de oração, parou o tempo para realmente orar pela vida do irmão. Se você tem verdadeiramente uma preocupação pela vida de um irmão, ou por determinada situação na vida de um irmão, faça-me um favor, procure o irmão a qual é alvo das suas orações, liga para ele, manda uma mensagem, bate na porta da casa dele e fala: eu vim aqui orar pela sua vida. E antes de perguntar como é que está, ora pela vida dele. Depois, se aquela pessoa quiser compartilhar com você a respeito de alguma necessidade, ele sinta-se livre a respeito disso. O que não dá, meus irmãos, é nós, como cristãos, usarmos da falsa piedade para dar vazão aos nossos pecados da língua grande. E infelizmente, meus irmãos, é uma grande realidade. Infelizmente, nossos pecados estão transvestidos de capa de misericórdia, de capas de santidade. Muitas vezes a nossa real preocupação não é pela vida, ou pela família, ou pela necessidade do outro, mas é pela informação que a gente gostaria de ter, só para ter mais um assunto. E isso nos é muito pesado, porque vira e mexe, nos chega aí algumas informações que a gente não gostaria de receber. Vira e mexe, nos chega alguns assuntos aí que a gente olha para isso e fala assim: eu discipulo essa pessoa, eu disciplino essa pessoa, porque esse assunto virou fofoca. E por mais que pareça algo simples, na verdade não é simples, é pecaminoso a forma como está sendo levado. Meu irmão, se você tem uma dificuldade contra alguém, chegue com essa pessoa e fale da sua dificuldade com ela. Se existe algo para ser acertado com alguém, procure essa pessoa e diga: eu não gostei que você disse isso, eu não gostei dessa postura, eu não gostei disso. Por quê? Porque se você fala com um irmão a respeito disso, o problema não resolveu, ele aumentou. Porque agora tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6 para discutir um assunto que nunca vai ser resolvido, porque nunca vai ser tratado com quem precisa ser tratado. Meus irmãos, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de nós tratarmos com seriedade aquilo que é para ser tratado com seriedade? Meu irmão, se eu te ofendi, o que cabe a mim fazer? Te pedir perdão. Se eu fui ofendido por você e você não sabe, o que cabe a mim te procurar e falar: meu irmão, você me ofendeu, eu não gostei dessa situação. O que não pode
é você sair da onde você está para ir procurar um terceiro para conversar aquele assunto. Infelizmente, meus irmãos, é coisa que acontece. Infelizmente, é coisa que não deveria acontecer, mas acontece. E muitas vezes, com a seguinte desculpa: nós deveríamos orar por tal pessoa, porque está passando por essa e essa e essa situação. Devia orar pela sua vida, meu irmão, para Deus curar o pecado da sua vida hoje. O seu pecado do seu coração não consegue se resolver diante de Deus. E aqui nós temos uma orientação de Jesus dizendo: olha, cuidado, porque toda palavra inútil que for proferida será usada no seu julgamento. Assim também como toda palavra de justiça a qual você der será usada no seu julgamento. Então, as nossas ações, as nossas falas, o que nós falamos ou deixamos de falar, serão usadas a nosso favor ou contra nós em nosso julgamento. Ah, pastor, mas a gente vai ser julgado pelas nossas obras? Sim, claro, lógico. Nós não seremos condenados pelas nossas obras por causa da graça em Cristo Jesus, mas que nós seremos julgados pelas nossas obras, isso é fato. A grande diferença é que aqueles que forem julgados pelas obras sem Cristo serão condenados pelas suas obras, mas aqueles que forem julgados pelas suas obras em Cristo serão absolvidos pelas obras de Cristo em nós. Mas, meus irmãos, isso não nos impede de tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Isso não nos impede de tomar cuidado com o que sai da nossa língua, porque se as nossas palavras são más, isso significa que o nosso coração é mau. Se os frutos que nós produzimos são maus, isso significa que nós somos uma árvore que produz maus frutos. E qual é o resultado final de uma árvore que produz mau fruto? É ter o machado à sua base lançado e ser lançado ao fogo do inferno. Ah, pastor, mas eu sou crente demais. Eu só tenho uns probleminha aqui com fofoca, inveja, maledicência, egoísmo e avareza. Meu irmão, então você é realmente muito crente, mas você é crente em uma outra coisa que não é Cristo. Porque os frutos do Espírito é bondade, fidelidade, paciência, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas se os frutos que você tem produzido são frutos de iniquidade, não são os frutos do Espírito que há em você. Nós temos aqui os escribas e fariseus que eram cegos incuráveis. A sua cegueira não era física e sim espiritual. Eles perdem a oportunidade de reconhecer o Messias que estavam à sua frente. Eles não percebem a glória, eles não percebem os sinais, eles não percebem os prodígios, eles não conseguem enxergar as maravilhas feitas por eles, e ainda o desejam ver sinais, prodígios e maravilhas. Olha o versículo 38. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver sinais feitos pelo Senhor. Olha o pedido dos escribas e fariseus: queremos ver sinais feitos pelo Senhor. Vamos aqui relembrar alguns sinais feitos pelo Senhor Jesus. Se você voltar aí no início do capítulo 12, nós temos um homem sendo curado de uma mão ressecada, nós temos aí um homem sendo liberto de um demônio. Só no capítulo 12, no mesmo assunto, na mesma situação, no mesmo dia, nós temos dois grandes exemplos, aí, dois grandes sinais acontecendo. Um homem sendo curado e um homem endemoniado sendo liberto da sua possessão demoníaca. E o que os escribas e fariseus pedem para Jesus? Queremos ver sinais feitos pelo Senhor. A grande realidade é que nada poderia satisfazer aqueles homens, porque eles não queriam ver o que Jesus estava fazendo. Não havia forma deles serem satisfeitos das suas necessidades por causa dos seus corações endurecidos. Quando nós encontramos homens de corações endurecidos, homens de corações ressecados, como nós vimos
lá no versículo 9 ao versículo 14, quando nós encontramos homens que não conseguem perceber a bondade de Deus, mesmo que a bondade de Deus se apresente à sua frente, o que nós vemos são homens que não conseguem perceber a grandeza e o poder de Deus. Olha comigo o versículo 39. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinais, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está ensinando uma grande realidade a aqueles homens. Aqueles homens estão dizendo: olha, nós queremos ver sinais. Aí Jesus olha e fala assim: vocês não conseguem perceber os sinais que se apresentam a vocês. Então vamos olhar para o passado, que da lei, dos escritos, vocês se lembram. Vamos olhar para trás, vamos relembrar do passado. O que aconteceu com o profeta Jonas? Versículo 40. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão um juízo, e essa geração o condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Nós temos aqui Jesus dizendo: olha, vocês não conseguem perceber os sinais que se apresentam diante de vocês, e dentro em breve acontecerá mais um sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e eu vou ressuscitar ao 3º dia. Mas mesmo assim, vocês não crerão. Vocês são piores do que os ninivitas. Vocês são piores do que aqueles homens, porque aqueles homens ouviram a mensagem de Jonas e se arrependeram, mas vocês são marcados pela condenação de negarem o Cristo. Vocês são marcados pela condenação de não conseguirem perceber o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. E nós temos aí então uma outra situação. Jesus agora vai falar a respeito da sabedoria do rei Salomão, o rei sábio, aonde nós temos aqui no verso 42: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui aquele que é maior do que Salomão. A rainha de Sabá, ou a rainha do sul, é outra marca da incredulidade daqueles homens. Eles olham para os privilégios, mas não conseguem perceber como os têm desperdiçado por causa da sua incredulidade. A rainha do sul, a rainha de Sabá e os ninivitas se arrependeram ao ouvir a ação de Deus, mas eles não conseguem perceber que o Messias está à sua frente. Os judeus não se arrependem, porém os ninivitas e a rainha de Sabá testemunharão contra eles, assim como a igreja gentílica que se reúne nos dias de hoje. Jesus está usando aqui 2 exemplos de arrependimento de gentios: os ninivitas, um grande inimigo do povo de Israel, e a rainha de Sabá, a rainha do sul, que vieram até aonde precisavam estar para se arrepender. Jonas vai até eles, anuncia uma palavra de condenação, e aqueles homens se arrependem. E o Senhor os concede mais tempo, o Senhor os perdoa aquela geração. A rainha de Sabá sai dos confins da terra e vai até Salomão para ouvir de Salomão palavras de sabedoria e voltar então para a sua terra, conhecendo a respeito da grandeza de Deus. E aqueles homens que estão ali, conhecendo a lei do Senhor, os profetas do Senhor, vendo o Messias apresentado diante deles, não desfrutarão de bom testemunho diante de Deus. Nós temos aqui uma grande acusação contra aqueles homens. A acusação que aqueles homens recebem agora é a acusação de como se eles fossem um homem endemoniado, que são libertos
e mesmo libertos não conseguem consagrar a sua vida ao Senhor. Olha comigo o versículo 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa e anda por lugares áridos, procuram repouso, porém não encontram. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando ele encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Aqueles homens tiveram a oportunidade de serem libertos da opressão de Satanás, mas eles preferiram permanecer habitados pelo seu pecado, pela ação de Satanás, do que verem em Cristo Jesus a salvação. Jesus cita aqui uma situação hipotética. Não há aqui um relato de um homem liberto sendo novamente possesso. Jesus está sendo didático àqueles homens, explicando a maneira que eles possam entender o que aconteceria com alguém que, sendo liberto, não se tornando a habitação do Espírito Santo. Esta é a realidade dos judeus ali presente, dos escribas e fariseus. O rei está ali para libertá-los e para que eles possam experimentar todo tipo de sinais de cura, libertação, mas eles não se comprometem com o rei. A sua mente e o seu coração estão vazios. Eles não crescem em graça, em conhecimento do Senhor. E o resultado de quem não cresce em graça e conhecimento do Senhor é um retrocesso espiritual. Meus irmãos, eu não sei se vocês conhecem alguém que diz a seguinte frase: eu já fui crente. Você conhece alguém que diz: eu já fui crente? Eu sou da igreja tal, eu já fui crente. Meus irmãos, como é que é esse negócio de eu já fui crente? Eu já fui crente é o texto de Hebreus, capítulo 6, que nós lemos no domingo passado. Ele experimenta das riquezas celestiais, ele experimenta da ação do Espírito Santo, ele vê as bênçãos de Deus, mas na grande verdade ele é um reprobo. Ele é alguém que veio tudo, conheceu tudo, mas não conheceu verdadeiramente o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Então esse é o que diz: já fui crente. E você pode reparar que o cara que já foi crente é o pior da turma. É ou não é? Normalmente o cara que já foi crente é o mais mentiroso, é o mais desonesto, é o mais sem vergonha, né? É o que mais tem problema com vícios, é o que mais tem problema com situações, com jogos e qualquer outro tipo de coisa. Por quê? Porque por mais que ele tenha experimentado viver debaixo da graça e da misericórdia de Deus, ter convivido com pessoas que andam e servem e temem ao Senhor, o coração dele não se encheu do Espírito. E quando ele não se enche, não se completa da obra do Espírito Santo, daquilo que Deus é capaz de fazer na vida de alguém, ele se torna pior do que o primeiro estágio. Muitas pessoas pegam esse texto bíblico e dizem: se nós expulsarmos um demônio aqui hoje, e essa pessoa tiver um demônio expulso e ela não se converter a Cristo, ela vai ser possessa de uma maneira muito pior. Ela vai ser possessa com 7 espíritos. Onde é que está isso na Bíblia, meu irmão? Aqui Jesus está dizendo: olha, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se alguém sendo liberto da possessão de Satanás não se encher do Espírito Santo, a situação dele será pior. Mas essa mensagem não está relacionada ao homem, essa mensagem está relacionada àquela geração perversa, a geração que crucificou a Cristo. Os escribas e fariseus que ali estavam acusando a Cristo. Aqueles homens que tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, de ver a Cristo, e não se voltaram a Cristo, aos blasfemos contra o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para o final do texto, aqui no versículo 46, do versículo 46 ao versículo 50, Jesus está falando a respeito do maior dos privilégios. A família de Jesus está ali procurando falar com ele, e a princípio nos parece que Jesus está desmerecendo os seus familiares,
Mas a grande realidade é que Jesus conhecia a preocupação e o coração dos seus familiares e a urgência da mensagem deles. Mas Cristo está ali colocando não os seus familiares como piores, mas enaltecendo um privilégio ainda maior, o privilégio de ouvir e praticar a palavra de Deus. Versículo 46. Quando Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém Jesus, respondendo ao que trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui mãe e irmãos, porquanto aquele que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Laços espirituais são muito mais profundos e mais importantes do que os laços físicos. Pastor, você está falando que eu tenho que rejeitar minha família? Não, mas eu estou dizendo a você que os laços espirituais, a família espiritual, são laços muito mais importantes do que os laços físicos. Os laços familiares, pais, irmãos, filhos e demais parentes, são laços sanguíneos importantíssimos. Porém, em Cristo, nós somos feitos parte da grande família real em Jesus o Cristo. Nós somos adotados, eleitos, perdoados, somos feitos participantes da glória de Cristo. Nossa oração deve ser pela salvação dos nossos entes mais queridos, para que eles sejam alvo da graça de Deus, assim como os ninivitas e os súditos da rainha do sul possam testemunhar as grandezas de Deus. Mas nós não devemos ser como os fariseus incrédulos, blasfemos contra o Espírito Santo, que se acham melhores do que todo o resto do mundo, porque eles são filhos de Abraão. A grande verdade é que aqueles homens foram reprovados diante do Senhor, tendo a melhor das genéticas. Eles eram descendentes físicos de Abraão, o pai da fé, mas eles foram rejeitados. Por quê? Porque mesmo ouvintes, não foram praticantes daquilo que ouviram. Jesus está aqui dizendo para nós a seguinte situação: olha, vocês que me acusam de ser filho de Satanás, de serem enviados de Beelzebul, estão blasfemando contra o Espírito de Deus, não creem no poder de Deus. Então segurem a bronca de vocês. Este é o aviso que eu tenho a dar para vocês. Vocês não são boas árvores, vocês não produzem bons frutos, vocês não são homens de bom coração, muito pelo contrário. Todas as palavras de vocês são más, todos os seus tesouros são más, todos os seus frutos são maus. E no dia do juízo, vocês serão julgados por toda e qualquer palavra que proferiram contra o meu nome. Vocês querem sinais? Os sinais estão aí. Eu estou aqui. Jonas veio, Rainha Sabá veio, e esses são os sinais que vocês precisam crer, porque mesmo que eu cure leprosos, mesmo que eu ressuscite mortos, mesmo que eu expulse demônios, mesmo que eu faça paralítico andar, mesmo que eu faça cego ver, vocês não crerão em mim, porque o coração de vocês é mau, vocês não conseguem perceber a grandeza de Deus e o poder de Deus, mesmo que Deus esteja na frente de vocês. Jesus está aqui enaltecendo não a genealogia daqueles homens, não a origem daqueles homens, mas Jesus está dizendo as seguintes palavras: por mais que vocês se achem melhores, por mais que vocês se achem importantes, por mais que vocês se achem detentores de toda a lei, de toda a vontade de Deus, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos estão entre aqueles que obedecem a palavra de Deus. Meus irmãos, não há espaço no reino dos céus se não formos obedientes às vontades do Pai. Não há espaço na casa do Senhor para nós se nós não conseguimos reconhecer quem Cristo verdadeiramente é. Não há espaço para nós no reino
do Rei Eterno, se nós não nos colocarmos como ouvintes e praticantes de toda a boa obra do Senhor. Meus irmãos, cuidado com a maneira com que você se porta, a maneira com que você vive. Santifique-se diante do Senhor, busque viver em santidade com o Senhor, produzindo bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Que os frutos que você produza sejam frutos do Espírito, que você seja um bem-aventurado do Senhor, que você tenha as características do reino, que você viva da maneira como que o Rei deseja, que você fortaleça os seus laços espirituais, que você creia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você verdadeiramente viva como parte da grande família do Rei. Esta é a vontade de Deus para nós, porque só há lugar para nós na família de Deus se nós aprendemos a sermos ouvintes e praticantes das oportunidades que Deus nos tem dado. Meus irmãos, que milagre mais você precisa ver? Que sinal mais você precisa ver? O que mais você precisa se consertar diante do Senhor para que você viva da maneira com que o Senhor deseja? Quando nós olhamos para o livro de Mateus, nós podemos perceber que Mateus está apresentando um rei diferente, um rei que o seu poder não está baseado nas suas conquistas terrenas, mas nas conquistas espirituais, um rei que veio para governar a nossa vida, o nosso coração, um rei que veio para transformar a nossa realidade, as nossas tristezas em alegria, que veio carregar conosco os nossos fardos, um rei que nos ama, um rei que nos chama à sua família, um rei que nos faz súditos família. E qual é a resposta que nós temos a dar ao nosso Senhor? A única resposta que nos é cabível aqui é fazer a vontade do Pai Celeste, porque somente assim seremos participantes da família do nosso Rei. Meus irmãos, o que falta para que nós possamos viver da maneira com que o Senhor se agrade de nós? Será que nos falta a capacidade de ler a palavra de Deus e entender a vontade dEle? Será que nos falta arrependimento dos nossos pecados? Será que falta converter a nossa língua? Será que falta converter o nosso coração? Quais são as coisas que nos têm afastado da presença do Senhor? Será que nós temos sido como essa geração perversa que matou o nosso Senhor? Ou nós temos sido ouvintes e praticantes daquilo que Deus deseja fazer? Todo o texto que nós lemos hoje, desde o versículo 33 ao versículo 50, todo o texto que nós temos lido hoje é uma grande alerta àqueles homens que pareciam ser os doutores da lei, os homens de Deus, os servos do Senhor. Mas a grande realidade é que eles eram servos de si mesmos, eles eram senhores do seu próprio coração, donos do seu próprio destino. E aqui em Cristo nós temos uma grande revelação sendo feita. Se nós queremos um sinal real e verdadeiro, esse sinal está na cruz de Cristo, aonde ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para operar a salvação sobre nós. Se há uma coisa que nós precisamos fazer, é entender que Cristo é maior do que Jonas, que Cristo é maior do que Salomão, e que nós precisamos nos entregar verdadeiramente a Ele, e nos voltarmos a Ele, e pedirmos perdão pelos nossos pecados, e consagrar as nossas vidas ao Senhor, permitindo-nos encher-nos do Espírito, vivemos de maneira com que o Senhor se agrade de nós, para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus, para que nós possamos ser considerados irmãos do nosso Senhor Jesus, para que nós possamos viver da maneira com que o Senhor verdadeiramente deseja com que os seus servos vivam, para adorar ao Senhor de todo o coração, não sendo apenas conhecedores da lei de Deus, mas sendo praticantes da boa obra que o Senhor tem completado. Que o Senhor nos ajude, que
Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente a família que o Senhor deseja que sejamos. Que sejamos seus irmãos, que sejamos irmã, que sejamos a mãe, assim como Ele mesmo nos declara. Mas para isso precisamos viver na vontade do Pai, reconhecendo as nossas imperfeições, reconhecendo os nossos pecados, buscando reconciliação eterna para com Deus, e sabendo que o nosso Senhor é aquele que veio para nos libertar e nos fazer praticantes daquilo que Ele mesmo nos tem ensinado. Viva da maneira como o Senhor deseja que vivamos. Não seja um cristão de boca para fora, mas seja um verdadeiro cristão que adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade, pela misericórdia do Senhor sobre nós. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor nos abençoe. O Senhor, ó Pai, nos dê entendimento a respeito da Tua Santa Palavra e nos permita, ó Pai, vivermos da maneira que o Senhor tem desejado para nós. Nos faça, ó Pai, não somente entendedores da Tua Palavra, mas praticantes da Tua Palavra, vivendo, ó Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, ó Pai, nos abençoe e nos guarde, manifeste sobre nós toda a sua vontade e toda a sua misericórdia. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.